Meu nome é Karina Correia, sou advogada há 15 anos e meu intuito aqui é te ensinar a ser uma autoridade em audiência. Hoje nós vamos falar sobre como se comportar em audiência presencial. Vem comigo que eu vou te passar todas as lições, todos os ensinamentos, compartilhar com você tudo que eu aplico aqui no meu escritório e como tem sido cada dia melhor, cada dia com mais sucesso as audiências. As audiências, na verdade, são o ponto-chave do processo, né? É nela que você vai ganhar ou perder o processo. Você pode ter a melhor prova, você pode ter o melhor documento, mas se você não souber usar isso corretamente durante a audiência, você pode colocar tudo a perder. Então, é muito importante você saber conduzir a audiência de uma forma correta. É muito importante você construir uma autoridade na audiência. Fazendo aqui uma introdução como ser autoridade em audiência presencial, porque esse conteúdo é relevante, pode ser útil para quem está começando agora, ou até mesmo para quem já é advogado e está retornando, não tem muita habilidade ainda para fazer audiência, que a audiência é o ponto que eu mais amo no processo. Boa tarde, boa tarde. A audiência é o que eu mais amo no processo. Assim, se eu tiver que escolher, Karina, você não pode atuar do começo ao fim. Você tem que escolher uma parte. Audiência. Amo fazer audiência. Amo, amo, amo. O que eu mais detesto é esperar começar a audiência, né? Principalmente a audiência presencial, porque a gente toma um chá de cadeira. Vocês estão preparados para isso? Gente, audiência presencial, você tem que estar preparado para a audiência demorar de começar. Se a audiência tá marcado, se for a primeira da pauta, ainda as chances de atrasar são pequenas. Mas dependendo da quantidade de audiências que tem antes, a probabilidade de atraso aumenta, e aumenta muito. Então, para começar, você tem que estar preparado para aguardar o início da audiência. E aí é a prova de fogo, né? Mas vamos lá. Vamos então começar. Primeiro de tudo, audiência presencial. Onde vai ser a audiência? Você combinou com o seu cliente onde vai se encontrar com ele? Você tem certeza que o seu cliente sabe o endereço do fórum? Você combinou um horário? Você combinou um ponto de encontro? Tem cliente que prefere se encontrar na porta do fórum. Tem cliente que prefere se encontrar lá na vara mesmo, na sala de espera. Tem cliente que prefere se encontrar ali na esquina. Tem cliente que prefere se encontrar no escritório e ir junto. Você tem que combinar com o seu cliente aonde vocês vão se encontrar. Lembra o seu cliente da audiência. É importante. Ah, mas eu não sou secretária do meu cliente. Não interessa. Lembra pra ele. Principalmente se você estiver pelo reclamante. Se o reclamante não for, seu processo vai ser arquivado, se for audiência inicial, ou ele vai tomar uma confissão e você vai perder o processo inteiro. Você ganha no êxito. Lembra o seu cliente que tem aquela audiência, aquele dia, aquele horário. Eu aqui tenho um software de gerenciamento de processos, eu já tenho um cadastro, né, de tarefas pré-definidas, então toda vez que eu tenho audiência, eu já ativo essas tarefas pré-definidas, ele já me alerta uma semana antes, um dia antes, e quando ele me alerta, eu já alerto o cliente, olha, semana que vem tem a audiência, não esquece, leva a testemunha, amanhã, hein? Então, gente, é muito importante lembrar o seu cliente da audiência. Às vezes, na correria do dia a dia, ele perdeu a hora. Então, lembra, combina o horário, né? Olha, amanhã a gente tem audiência, hein? A audiência marcada a 1h, a gente vai se encontrar meio-dia. A audiência marcada às 9, a gente se encontra às 8. Lembra o cliente, é importante. Olha, o fórum é no endereço tal. Você vai pra lá como? Você vai de ônibus, você vai de carro, você vai de Uber, quer uma carona. A gente se encontra lá 1 hora antes. Ou você passa no escritório e a gente vai junto.
combina com o cliente. É importante. Muito importante. E isso traz o quê? Um diferencial. O seu cliente vai perceber que você está preocupado como ele vai chegar na audiência. O seu cliente vai se sentir seguro. Tem escritório de advocacia que é muito grande, né? Tem escritório que a gente nem conhece o preposto. Às vezes tem empresas que tem muitos processos, tem vários prepostos. É comum, se você ficar um pouquinho lá no fórum, você vai perceber. Ah, empresa tal. Vou usar aqui, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, CBD. Ah, CBD, preposto CBD. Eles têm uma audiência lá todo dia. Não tem como. Né? Eles já estão mais do que acostumados. Mas aqui eu tô falando para aqueles casos em que é o único processo da vida do seu cliente. Ou são poucos os processos que seu cliente sofreu. Não tô falando de empresas grandes que têm centenas de processos, tá? Muito importante, então, esse agendamento prévio com o cliente, alinhamento de endereço, alinhamento de horário, alinhar, chegar antes. Até porque, como eu falei, né? A gente tá falando aqui de pessoas que talvez seja o único processo da vida dela. Ela vai estar nervosa. Você é advogado, não precisa contar para o seu cliente que é a sua primeira audiência. O seu cliente vai estar mais nervoso do que você. E você tem que passar o quê? Tranquilidade. Você vai falar pro seu cliente, olha, eu tô aqui todo dia. Você não tá, mas fica calmo. Chega antes, se ambienta. Quando você chega num lugar atrasado, você fica afoito, você não sabe onde é a porta. Se chamar, você não sabe pra onde você vai. Quando você chega antes, você já fica observando. Olha, quando chama, é por ali que eu entro. Ah, sempre eles chamam assim. Olha, a voz, o microfone é desse jeito. Você já vai se ambientando. Então, tem um efeito psicológico que acalma chegar antes na audiência. E é muito favorável chegar antes para o seu cliente se acalmar. Porque ele precisa falar o que aconteceu. Principalmente as testemunhas. E se elas ficarem nervosas, pode ser que elas falem alguma coisa equivocada. Então é muito, muito, muito importante eles ficarem calmos, para que prestem atenção nas perguntas, para que depois respondam corretamente. Além disso, o advogado chegar antes, ele tem a oportunidade de, primeiro, entrar na sala de audiência, assistir as audiências que estão ocorrendo anteriormente. Ele já observa como que os outros advogados fazem as perguntas, já aprende um pouco, já observa como que o juiz está conduzindo as audiências anteriores, já vê se o juiz está nervoso, está calmo. Tem tantas coisas que dá para perceber, e com o passar do tempo você pega as coisas no ar. Maravilhoso. Além disso, repassa com as testemunhas, repassa com o seu cliente, olha, fica calmo, ninguém tá pedindo para você mentir, você vai só falar a verdade. Lembra que a testemunha é imparcial, que ela tem um compromisso de falar a verdade. O juiz vai alertar para ela, avisa ela que o juiz vai dizer para ela, olha, se você mentir, você vai ser preso e processado. Avisa. Porque se você não avisar, na hora que o juiz falar, olha, você tá aqui para falar a verdade, se você mentir, você pode ser presa, pode ser processada, pode pagar multa. Ela não sabe. Então avisa, para quando ela escutar aquilo do juiz, ela não se assuste. Lembrando, já falei em outras lives, você não vai falar o que a testemunha tem que dizer. Não é isso. Pelo amor de Deus. Você conversa com a testemunha para saber o que ela sabe. Você explica para ela como vai ser a audiência. Mas quem sabe dos fatos é a testemunha, tá, gente? Por favor. Não vai me orientar a testemunha de como ela deve responder as perguntas, hein? Isso não pode. Aliás, na hora da audiência, você evita de olhar para a testemunha. Evita de olhar, não interfira no depoimento de ninguém.
Se alguém respondeu alguma coisa errado, depois que a pessoa terminar de falar, você fala pela ordem, excelência, tá constando aquilo, a pessoa falou isso, mas gostaria que perguntasse tal coisa, com cuidado, para não interferir no depoimento da pessoa. Mas vamos por partes. Estamos então na parte do início. Chegamos no fórum, estamos ali na sala de espera, já encontramos o nosso cliente, apregou. Audiência do processo tal, do horário tal, as partes são X e Y. Você vai entrar na sala de audiência. E agora? Você vai sentar de que lado? Aí você fica na porta, né? Espera a outra parte entrar, depois você entra. Você senta do lado contrário da outra parte. Fica olhando, né? É uma dica. Mas vamos pensar. Vamos tomar a iniciativa. Vamos entrar primeiro. Aqui em São Paulo, nem todos os estados são assim, mas eu acredito que a maioria seja assim, tá? Eu acho que deve ter 9 é diferente, ao contrário, se não me engano. Não lembro agora se é o 9 ou se é o 4. Eu já fiz audiência no Sul. Gente, se alguém aqui for do Sul, me ajuda. Porque eu já fiz audiência em tantos estados que eu posso estar me confundindo. Eu não lembro agora se foi no TRT 9, que é do Paraná, se foi em Santa Catarina ou se foi no Rio Grande do Sul. Mas na região sul ali, eu não sei se todos os 3 ou se algum deles é ao contrário, tá? Mas aqui em São Paulo, vamos ficar aqui com o TRT 2. Você entra na sala de audiência Barra Funda, tá? Todas as 90 varas são assim. Você entra, está de frente pro juiz. Quando você entrar do seu lado direito, você que tá me assistindo do outro lado, né? No meu lado direito aqui, é o lado do reclamante. Do meu lado esquerdo, é o lado da reclamada. Do lado do juiz, o juiz que está de frente pra mim, do lado esquerdo dele é o reclamante. Do lado direito do juiz é a reclamada. É sempre assim. Fórum da Zona Leste aqui de São Paulo e Fórum da Zona Sul aqui de São Paulo, as audiências tem uma disposição um pouquinho diferente. Quando você entra, você não entra de frente, você entra de lado. Algumas varas você entra do lado do reclamante, algumas varas entra do lado da reclamada. Mas pensa sempre nessa configuração, você de frente para o juiz. Reclamante do lado direito, reclamada do lado esquerdo. Tá bom? Ah, já sei o lado. Então, vai estar o juiz. Depois eu vou fazer um videozinho assim, acho que para ilustrar um pouco melhor. Vai estar o juiz, vai estar o escrevente, ou de um lado ou de outro. Senta o reclamante, depois o advogado? Não. O advogado fica mais perto do juiz e depois a parte do lado. E se tiver mais de uma parte? Aí pode acontecer de várias formas. Eu já participei de audiências com 2 reclamadas, em que ficaram os 2 advogados e depois os 2 prepostos. E já participei que ficou advogado e preposto, advogado e preposto. Não tem uma regra certa, mas o lado, entrando na audiência, do lado esquerdo fica reclamado. E um advogado vai estar sempre do ladinho do juiz. Tem varas que a testemunha vai ser ouvida entre a mesa onde estão as partes e o juiz, e tem varas que a testemunha vai ser ouvida atrás de uma das partes. E aí, se tiver do lado em que você está enxergando quem está prestando o depoimento, não faça gestos, não fale com a pessoa, já conte para o seu cliente que ele também não pode interferir. Eu já vi audiência que o reclamante começa a falar para a testemunha, não era isso. Não pode. Acaba com a testemunha. E hoje é um tema que eu amo. Consigo ficar aqui horas falando de audiência presencial. Horas. Quero dar outro ensinamento para vocês.
Eu falei que a audiência atrasa. Vamos supor que eu tô numa audiência, minha audiência é una, e eu sei que vai ter perícia. E tem ainda 5 audiências na minha frente, e a audiência anterior é de banco. Quando a audiência é de banco, a gente já sabe que vai ser, pelo menos, assim, se for muito rápido, 1h30 de instrução. E eu já sei que aquela vara, o juiz primeiro faz a perícia e depois faz a instrução. Eu preciso ficar esperando durante 5 horas, talvez 4 horas, sei lá, começar a minha audiência para daí o juiz adiar? Eu vou dar um ouro aqui para vocês. Entra na sala de audiência presencial, né? Espera o intervalo entre uma audiência ou outra, ou espera a hora que uma testemunha for ser qualificada, vai do ladinho do juiz e fala: excelência, a minha audiência é de tal horário e vai ter perícia. Pode antecipar? Ou, excelência, a minha audiência é de tal horário, já fiz acordo com a outra parte. Pode antecipar? E aí vocês passam na frente das outras pessoas, porque já vai mais rápido. E isso acontece, ó. E como é que eu aprendi isso? Porque eu tava lá dentro, olhando as audiências anteriores, e eu vi que as outras pessoas faziam isso. E aí eu comecei a fazer também. E agora eu tô aqui ensinando pra vocês. Isso economiza, assim, muito tempo. Porque a gente que é advogado, tá ali fazendo audiência, tá resolvendo um processo, e no escritório tem mais um monte esperando. Fazer um prazo, fazer um recurso, fazer uma defesa, fazer um inicial, não sei. Então é importante, tempo é um bem mais precioso que a gente tem. Juiz vai escutar as partes. Ele que escolhe ouvir? Não. Depoimento pessoal é algo que a outra parte que escolhe. Gente, eu sempre falo, você não vai pedir para ouvir o seu cliente. Sabe aquela frase de filme? Tudo que você falar vai ser usado contra você? O depoimento pessoal é isso. O depoimento pessoal só serve para dar provas para a parte contrária. Só para isso. Então, você pode sim, e até deve, pedir o depoimento pessoal da parte contrária, mas você já tem que saber quais são as perguntas que você vai fazer para a parte contrária. Até para você não prolongar muito a audiência. Então, por exemplo, se eu tô falando aqui de audiência de banco, ou uma audiência de empresas que o preposto tá lá todos os dias, e você tá pelo reclamante, adianta você pedir o depoimento pessoal dele? Ele já tá mais que treinado em dar as respostas. Ele não vai te dar a confissão que você quer. Então, vamos ganhar tempo e dispensa. Agora, você tá diante de uma empresa que quase nunca teve processo. Você tá diante de um reclamante, que talvez seja o primeiro processo da vida dele. Você sabe que o que tá acontecendo ali não é a verdade que a outra parte contou no processo. Então, vamos fazer o filtro. Lembra que eu já ensinei para vocês nas outras lives? Faz uma anotaçãozinha, o que vocês têm que provar. Vou dar alguns exemplos práticos. A pessoa está dizendo que faz jus ao adicional de insalubridade porque não utilizava EPI. A empresa, por sua vez, sempre forneceu EPI, mas não tem todos os comprovantes. Alguns estão faltando. Por quê? Não sei. Extraviou, não entregou para advogado, não importa. Tecnicamente, pela legislação, se não tem o comprovante, não tem a entrega. Mas tem alguns. Como é que eu faço? Pergunta para o reclamante, mas não pergunta assim: você usava EPI? Ele vai falar não. Pergunta: quais os EPIs você usava? Aí ele vai falar: luva, bota, protetor auricular, óculos, creme de mão. Muda a pergunta. O reclamante tá dizendo que não fazia o intervalo para refeição e descanso.
Adianta você perguntar, você fazia intervalo para refeição e descanso? A resposta dele vai ser não. Então vai pelas beiradas. Pergunta, quantas pessoas trabalhavam com você? 4. Todas entravam no mesmo horário e saíam no mesmo horário? Não. 2 entravam a tal horário, 2 entravam um pouquinho depois. Tinha revezamento na hora do almoço? Tinha. Então por que você não fazia? Então qual era o tempo de almoço? Aí às vezes ele fala, era 1 hora. Às vezes ele fala, não, 40 minutos. Mas lá no inicial ele falava 20. Aí você já pegou uma contradição. Então quando você for fazer perguntas, analise quais são as provas que você precisa produzir e tente obter a confissão da parte contrária, não fazendo a pergunta assim, direta. A parte contrária sabe o que ela pediu no processo, mas tente dar a volta e chega no resultado. Eu falo que o processo é como um jogo de xadrez. Às vezes ganha quem joga melhor, não necessariamente quem tem razão. Outra pergunta que o pessoal costuma fazer é, posso gravar a audiência? Audiência online, ok, é gravado. Audiência presencial, posso gravar? Pode. Tem um artigo no CPC que eu não vou arriscar falar agora de cor, porque pode ser que eu erre o número. Mas tem um artigo no CPC que autoriza o advogado a gravar independentemente de autorização do juiz, tá? Não precisa avisar, ó, tô gravando. Não precisa. Você pode gravar. Pra que você vai usar? Às vezes, o juiz não faz constar na ata o que a pessoa falou. Eu já tive um caso uma vez, eu tava pela reclamada, e a reclamante dizia que trabalhava em todos os feriados, o que não era verdade. E aí, ela não disse quais eram os feriados que ela trabalhou. E aí eu perguntei na hora da audiência, quais foram os feriados que ela trabalhou? E aí, no primeiro momento, ela falou assim, alguns. Eu falei, alguns quais? E aí todos. A juíza apagou da ata da audiência a palavra alguns feriados e deixou todos os feriados. E aí eu lembro que foi uma discussão, claro, uma discussão respeitosa com a juíza, porque a primeira resposta da pessoa foi que ela tinha trabalhado em alguns feriados e não em todos os feriados. E quando eu reperguntei quais eram os feriados, ela mudou a resposta. E aí eu me lembro que foi uma discussão, assim, a juíza disse que ela que mandava na ata da audiência, que ela fazia constar o entendimento dela, o resumo do que ela tinha entendido, e ela tinha entendido que a reclamante tinha trabalhado em todos, e etc. Eu fiz constar os protestos, né, porque quando você não concorda com algo, você pede para que conste os protestos. Pedi para constar os protestos, pedi para que constasse na ata a minha insurgência, porque a pessoa tinha falado uma coisa e a juíza tinha escrito outra na ata. Constei. Curiosamente, eu tinha um certo contato com um outro juiz que também era amigo dela, e aí ele me contou, e hoje eu fiquei sabendo que aconteceu isso na audiência. E eu falei, aconteceu. Aí, passaram-se muitos anos e aconteceu de eu fazer audiência com a mesma juíza. E aí eu já não me lembro exatamente qual era a pergunta, mas era algo semelhante, em que o reclamante mudou a pergunta. Na ata da audiência, ela escreveu, que melhor dizendo, disse que tal coisa. E aí eu fiquei pensando, talvez se eu não tivesse criado aquela discussão lá atrás, ela não teria mudado a postura dela de escrever na ata da audiência as duas respostas. Então, é muito importante você, advogado, você, advogada, prestar atenção no que está sendo escrito na ata de audiência. Então, você tem que saber quais são as perguntas que você vai fazer e tem que prestar atenção no que a pessoa está respondendo e no que está sendo escrito ou transcrito na ata de audiência. Porque às vezes não reflete o que a pessoa falou. E se não refletir, você tem que dizer pela ordem
ela disse isso, ou faltou dizer e escrever isso, pode constar tal coisa. Isso é de suma importância. Pode fazer a diferença na necessidade de um recurso, se precisar, ou contra razões, se precisar. Quem que o juiz vai escutar primeiro? Via de regra, o reclamante. Né? Você pede para ouvir o reclamante, a outra parte. O preposto sai da sala, depois o juiz escuta o preposto. Ele pode inverter? Pode. Se tiver inversão do ônus da prova, pode inverter. Mas tem que ser justificado. Ele não pode inverter de forma aleatória. O juiz pode marcar uma audiência depois da audiência de instrução para tirar dúvidas? Não. O juiz não tira dúvidas. O juiz vai julgar de acordo com as provas que foram produzidas. O que eu já vi acontecendo foi converter o julgamento em diligência. Porque por algum motivo o processo não estava apto para o julgamento, porque faltou a produção de alguma prova que tinha sido anteriormente deferida, faltou a produção de alguma prova que alguma parte tinha pedido, o juiz inicialmente indeferiu, depois ele percebeu que tinha que deferir e voltou atrás. Pode acontecer. Bom, eu estava falando para vocês sobre perguntas. Tem que saber perguntar de forma assertiva. E aí, eu me lembrei aqui de uma coisa. Tem alguns colegas que levam um roteiro de perguntas escrito. Qual era o horário que a pessoa trabalhava? Qual era o horário de intervalo? Qual era o horário que a pessoa saía? Quando entrou? Quando saiu? Qual era o período de férias? Sei lá. A pessoa leva, assim, 50 perguntas para fazer na hora da audiência. Tem necessidade? Então, na hora da audiência, você tem tanta coisa para prestar atenção. Eu, pessoalmente, acho difícil você conseguir ainda coordenar aquele rol de perguntas. Porque normalmente o juiz começa fazendo as perguntas. E aí o juiz não sabe qual que é a ordem que você pensou. E às vezes o juiz faz as perguntas em outra ordem. E aí se você for naquela ordem, na hora que abrir a sua vez de falar, né? Se você for fazer naquela ordem, pode ser que você faça perguntas repetitivas. Então o que eu sugiro? Leva sim um roteiro de perguntas, mas não 50 perguntas. Por exemplo, perguntas sobre horas extras. Horário de entrada, horário de intervalo, intrajornada ou interjornada. Ou sobreaviso. Você bate o olho e você já sabe o que tem ali. Eu preciso fazer perguntas sobre equiparação salarial. Na hora da audiência presencial, tem um computador, normal, pelo menos aqui em São Paulo, tem um computador que a vara disponibiliza. Você tem acesso tanto à ata da audiência, quanto à íntegra do processo. Eu ainda levo um tablet. Eu tô aqui com a canetinha porque eu fico rabiscando, né? Eu gosto de rabiscar tudo. Eu levo uma versão do processo em PDF. E levo as minhas anotações também no bloquinho de notas, dentro do tablet. Que eu já ensinei vocês em outra live como é que faz. E na hora da audiência, vamos supor que eu preciso falar de equiparação salarial. Eu vou lá e escrevo. Falou que fazia tal função, tal função, tal função. Na hora que eu vou ouvir minha testemunha, eu já vou focando naquelas palavras-chave que eu escrevi. Eu desenvolvo as minhas perguntas de acordo com o que está sendo apresentado na hora da audiência. Até porque às vezes teve uma confissão, não preciso produzir mais provas daquilo. A audiência trabalhista é extremamente dinâmica. Se você não tiver um dinamismo, você não vai conseguir acompanhar. Eu sempre falo, advogado civilista não consegue fazer audiência trabalhista, mas o advogado trabalhista consegue fazer audiência civil. Porque tem exatamente essa característica. A dinamicidade, a oralidade. É tudo muito rápido.
É por isso que eu tô aqui explicando pra vocês passo a passo. Como é que eu faço? Faço isso. Eu vou anotando, vou rabiscando. Você vai encontrar o seu melhor método. O meu método é o certo e não tem mais nenhum outro certo? Não. Você vai encontrar o seu. Se você preferir fazer 50 perguntas e ir riscando na hora, tudo bem. Eu me perco. Se você preferir levar um papel e uma caneta, tudo bem. Quando o processo era físico, eu levava papel e caneta. Aí depois o processo era eletrônico, a gente se modernizou. Levava o iPad, depois meu iPad quebrou, agora tem o tablet, tá tudo bem. Cada um tem uma maneira. Não tem certo e errado. Tem o que melhor se adapta a você. É que nem técnica de memorização. Todo mundo aqui passou na OAB. Tô falando com advogados. Você talvez tenha feito um cursinho, talvez não. Mas se você fez cursinho, provavelmente você se deparou com técnicas de repetição, técnicas de ouvir musiquinhas para decorar aquelas matérias mais difíceis. Talvez para você funcionou, talvez não. Tem gente que é visual, tem gente que precisa ficar escrevendo para decorar. Talvez você fale, não, eu quero fazer as perguntas, não porque eu vou usar na hora, mas porque para eu lembrar, eu preciso escrever. Tá tudo certo. O que funciona para você é o melhor método. E não tem certo e errado, entende? O que é certo é você fazer as perguntas corretas. E evitar fazer perguntas repetitivas. Eu vou contar aqui um ouro para você criar uma conexão com o juiz e tirar aquele nervosismo que talvez ele esteja passando antes da audiência. Já falei que a gente está falando aqui de audiência presencial, que é importante chegar um pouquinho antes da audiência e ver se o juiz está nervoso. Teve uma vez que eu cheguei numa audiência e a audiência anterior era segredo de justiça. Então eu não podia entrar. Quando chegou a minha vez, o juiz estava puto. Mas ele estava extremamente nervoso. E aí, quando eu entrei, eu falei, nossa, excelência, mas o que aconteceu, né? Sei que é segredo de justiça, mas por que tá assim, né? Tão nervoso? E aí ele contou que o reclamante entrou com um pedido de dano moral porque a empresa estava impedindo o amor. Como assim? Era uma justa causa, porque ele veiculou um vídeo pornográfico na empresa dele com a esposa do chefe. Evidentemente, ele foi mandado embora por justa causa. E aí ele entrou com uma ação pedindo dano moral, pedindo a reversão da justa causa, pedindo dano moral, porque a empresa estava impedindo o amor. E o juiz estava tão bravo, e quando eu entrei e que eu permiti ele desabafasse ali, ele conseguiu se acalmar. Então, olha a importância de você não chegar só assim no técnico. Tem uma pessoa, tem um humano ali. O juiz é uma pessoa, não uma máquina, né? Então, eu queria trazer esse caso aqui para vocês, para lembrar, né, de fortalecer essa conexão, porque facilita quando você for fazer seu requerimento, quando você for pedir para consignar algo na ata. Se o juiz entende, se você conseguiu criar uma conexão com ele, de uma forma respeitosa, evidentemente, excelência pela ordem. A pessoa falou tal coisa, não tá constando na ata. Poderia constar por gentileza? E quando você cria essa conexão, isso tudo fica muito mais fluido. Não fica não vou constar. Ah, protestos. Ah, tá constando protestos. Fica muito mais fácil. Então, acho que essa é a chave aqui final da live de hoje, que eu queria entregar pra vocês. Bora compartilhar depois com os amigos exatamente isso, Tata. Obrigada, viu? Tchau, tchau.